Olá pessoal, meu nome é André e eu faço parte do grupo 1 do projeto de extensão da disciplina de Matemática Discreta. E esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai gravar para vocês, falando do assunto sobre as funções na linguagem C. E nós já gravamos um vídeo apresentando o projeto para vocês, então o link deles vai estar aqui na descrição e é interessante que vocês assistam para entender melhor como vai funcionar esses vídeos aqui. E aí depois vocês voltam aqui para partir para o assunto. Então, dito isso, nós vamos agora explicar a parte básica, a parte inicial das funções na linguagem C. Então, basicamente a gente vai falar um pouco sobre o que é essas funções, para que elas servem e também como vocês podem implementar, né? Como vocês podem criar funções dentro do código de vocês. Então, para quem já programa, as funções é algo que vocês já estão habituados a utilizar dentro do código. Então imagina quando vocês fizeram o primeiro código, que é o famoso Hello World, que vocês escrevem lá o printf com essa frase. E aí, basicamente, o printf é uma função que ela está inserida dentro da biblioteca stdio, né, que a gente sempre utiliza nos códigos. Outro exemplo ainda é a própria função main, né, que é a função principal do nosso código, e é por ela que vai começar, por onde a gente começa a programar. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas como é que eu posso fazer uma função, como é que eu posso utilizar ela, né? E basicamente o que a gente vai fazer é escrever uma série de comandos, né? Normalmente escrevemos embaixo da função main, e aí a gente faz a chamada dela, nós chamamos ela lá na função principal do nosso código. Então imagine que vocês têm um programa que faz uma calculadora, certo? E aí ela vai perguntar ao usuário qual operação ele deseja. Então, imagine que tem as 4 operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí ele vai perguntar ao usuário qual operação que ele quer fazer entre determinados números. Então, uma maneira bem simples de explicar o uso das funções seria você passar cada operação como uma função. Então, você vai escrever 4 funções, né? Que seriam a soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí você ia passar dentro delas a operação que está determinada. Então, basicamente, o que depois você vai fazer é chamar essa função na main. E aí, isso ajuda muito, né, na fragmentação de um código. Então, imagine que você tem um código de tipo 1000 linhas e algumas linhas elas se repetem tipo, ao longo do código, certo? Então, tem o mesmo conjunto de linhas que vai se repetindo ao longo do código. E isso acaba deixando o código da main muito grande. E o que você pode fazer, basicamente, é criar uma função que dentro dela esteja essas linhas que você precisa ir repetindo, né? E aí você chama essa função quando você precisar dela. Então, você escreve essas linhas dentro da função e depois você chama elas quando você precisa. E isso basicamente resume o código que você tem, né? Basicamente vai ter apenas uma linha chamando várias outras. É como se ela tivesse oculta lá dentro. E aí você pode chamar essa linha de comandos para que possam ser utilizadas em determinado momento do código. Então, basicamente, isso auxilia na otimização do nosso código, né? Deixa ele uma forma mais simples de ser entendida por outras pessoas e também muito mais intuitivo. Porque pensa, uma pessoa não vai precisar ler cada linha do código para entender o que esse código vai fazer. Se você utilizar várias funções, basicamente ela vai, apenas lendo o nome da função, ela vai entender o que aquelas linhas vão fazer, o que deixa o código bem menor e muito mais prático de ser entendido. Também ajuda a evitar a repetição desnecessária de muitas linhas. Então agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Eduardo, que ele vai mostrar na prática como vocês podem fazer as suas próprias funções e ainda algumas regras, né, que precisam ser seguidas para que o funcionamento delas seja feito da melhor forma. Olá a todos, para aqueles que estão caindo em paraquedas nesse vídeo e ainda não me conhecem, o meu nome é Eduardo Felipe, eu sou representante do Grupo 1 do projeto de extensão sobre funções da linguagem C, realizado pela Universidade de Pernambuco. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ou em algum canto aqui em cima, o card com o link da playlist completa desse material, para caso você goste e se interesse por mais, você poder acompanhar todo o resto do nosso material. E, ok, eu estou aqui para poder complementar a primeira parte da nossa trilha de conhecimento a respeito das funções na linguagem C.
Como o André falou anteriormente, ele explicou sobre os conceitos básicos das funções e do porquê utilizá-las, certo? Bom, esse segundo momento ele vai ser dividido em duas partes. A primeira ela vai ser dedicada para a explicação de como utilizar as funções, ou seja, o que é preciso para poder declarar uma função, os tipos de dados que as funções podem receber ou retornar e até mesmo de como manipular uma função, seja chamando ela ou utilizando em alguma operação, certo? Bom, e o segundo momento ele vai ser dedicado para a gente realmente colocar em prática tudo que a gente aprendeu até agora. Ou seja, ele vai ser um momento dedicado para a mão na massa, ou melhor dizendo, a mão no código. Bom, sem mais delongas, vamos começar. E aqui nós temos a declaração mais genérica possível de uma função na linguagem C, onde a primeira etapa seria a declaração do tipo de retorno para esta função. Ah, Eduardo, mas o que significa o tipo de retorno de uma função? Bom, as funções, ao término de sua execução, elas podem retornar um determinado valor ou não. Caso afirmativo, esse valor ele vai ser formatado para um dos tipos de dados presentes na linguagem C. Atualmente, na data da gravação desse vídeo, a linguagem ela possui 8 tipos de dados, fora as suas variações, sendo que os mais comuns são o tipo int, o tipo char e o tipo float. Caso você utilize o tipo int como o tipo de retorno de uma função, todos os valores que essa função vai retornar serão do tipo inteiro, certo? Já se você utilizar o tipo char, quer dizer que essa função ela irá retornar caracteres. E se você utilizar o tipo float, quer dizer que essa função ela vai retornar números decimais, que são basicamente números que possuem vírgula. Bom, após a declaração do tipo de retorno de uma função, você vai definir o nome para esta função. E neste momento se entra uma boa prática, que é a utilização de um nome mais objetivo e alinhado com o que aquela função realiza, certo? Como assim? Digamos que eu tenho uma função que recebe dois valores do tipo inteiro. Essa função ela vai realizar a soma desses dois valores e vai retornar esse resultado. Se vocês perceberam, essa função ela vai realizar uma soma de maneira geral. Então, nada mais do que justo ou óbvio declarar o nome dessa função como soma, ou algum nome semelhante a este, para que algum outro programador que valeu o seu código, ele, assim que enxergar o nome dessa função, ele terá uma noção do que esta função ela está realizando dentro do seu código, ok? E depois da definição do nome da função, você vai definir entre parênteses os parâmetros que você quer que aquela função possua. Na linguagem C, não existe um limite mínimo ou um limite máximo da quantidade de parâmetros que uma função ela pode receber. Isso quer dizer que você pode criar tanto uma função que não receba nenhum parâmetro, como uma função que receba quantos parâmetros você quiser. Mas o que são parâmetros? Bom, os parâmetros eles são valores que uma função ela vai receber para posteriormente poder manipulá-los e em algum momento do código retornar algum resultado, certo? E como esses parâmetros eles trabalham com valores, assim como os tipos de dados, os parâmetros também possuem tipos, certo? E esses tipos são os mesmos presentes para os tipos de retorno, com a exceção do tipo void. Você não pode declarar um parâmetro do tipo void. Por quê? Porque void ele significa vazio e o parâmetro ele significa que aquela função ela vai retornar, ela vai receber na verdade algum determinado valor. Então esse tipo de declaração ele chega a ser meio que incompatível, tá entendendo? Então
Os parâmetros eles podem ser de todos os tipos de dados presentes na linguagem C, como inteiro, caractere, float e entre todos os outros tipos de dados que existem. Agora, existe sim uma maneira de você utilizar o tipo void no local dos parâmetros, que é caso você queira indicar à função que ela não vai receber nenhum parâmetro. Ou seja, aquela função, você não vai passar nenhum valor para dentro dela, que esse valor será manipulado. Desta forma, você colocará entre parênteses o nome void. Aí você vai definir que essa função ela não recebe nenhum parâmetro. Outra forma de você indicar esse fato é não colocando nenhum valor ou nenhum nome dentro dos parênteses. Basicamente, você declara os parênteses vazios. As duas formas funcionam normalmente e a utilização do void nos parâmetros de uma função ela é facultativa, ok? Ok. Depois da declaração do cabeçalho de uma função, que o cabeçalho é composto pelo tipo de retorno, o nome da função e os seus parâmetros, você irá abrir e fechar chaves na função. Essas chaves elas delimitam o bloco de código onde aquela função ela vai atuar, certo? Dentro desse bloco de código vão conter todas as instruções que você vai escrever para esta função e, posteriormente, em algum momento, essa função poderá retornar o resultado dessas instruções ou não. Ok. A segunda etapa para a declaração de uma função é a declaração de um protótipo. Tá, mas o que é um protótipo? Bom, os protótipos eles servem para validar o tipo de dado que está sendo passado como argumento na chamada de uma função. Por exemplo, suponhamos que nós temos uma função que realiza uma soma. Essa função ela vai receber dois valores de tipo inteiro e vai retornar o resultado dessa operação, ok? Então, essa função ela só funciona da maneira correta caso os tipos de dados que forem passados para dentro dela sejam do tipo inteiro. Isso quer dizer que se você passar, por exemplo, o tipo de dado chá para dentro desta função, ela não irá executar a operação da maneira correta, porque não foi o tipo de dado que ela estava preparada para receber. E os protótipos, eles fazem exatamente essa validação. Sempre que você chama uma função e passa um argumento para dentro dela, o protótipo ele é acionado e ele vai verificar se o tipo de dado, ou seja, se o valor que você passou para esta função, ele condiz com o mesmo valor que foi declarado no protótipo daquela função, certo? E é para isso que o protótipo ele serve. E onde é que o protótipo ele é declarado? Geralmente, aí entra uma outra boa prática, que é a declaração dos protótipos no topo do seu código, mais especificamente entre a declaração das bibliotecas que vão ser utilizadas no seu código e a declaração da função main. Naquele espaçozinho ali no meio é onde geralmente as pessoas declaram os protótipos. Agora vamos falar sobre escopo. Bom, na linguagem C existe uma regra chamada regra do escopo e essa regra ela diz o seguinte: uma variável que for declarada dentro de um escopo, ela só está acessível ao mesmo escopo onde ela foi declarada e a escopos interiores a ele. Em outras palavras, o que isso quer dizer é basicamente o seguinte: se você declara uma variável em um bloco de código, essa variável ela só está visível, ela só está acessível naquele mesmo bloco de código ou em outros blocos de códigos interiores a ele, mas ela não está visível para blocos de códigos exteriores a ele. Ou seja, ela não está visível para a função main, por exemplo, e essa variável também não está visível para outras funções que você venha a declarar. Desta forma, se você tentar utilizar uma determinada função que foi declarada
desculpe, uma função não. Se você tentar utilizar uma variável que foi declarada em um determinado escopo, em outro escopo totalmente diferente, isso não vai funcionar e vai acarretar um erro, que basicamente será dizendo que aquela variável que você está tentando manipular, ela não foi devidamente definida dentro daquele escopo. E, inclusive, esse é um erro muito comum, um erro muito comum cometido por programadores iniciantes na área. Ok, agora que a gente já sabe como é que uma função funciona, por que utilizar uma função, os conceitos por trás da função e a sua devida declaração, juntamente com a declaração do protótipo, a gente vai partir para a parte prática, onde a gente vai colocar todo esse conhecimento à prova e eu vou mostrar para vocês como é que a gente manipula as funções dentro de um código. Ok, pessoal, aqui agora nós estamos no nosso segundo momento da aula de hoje e estamos dentro do Visual Studio Code. Bom, esse programa ele é um editor de código-fonte bastante utilizado por programadores e eu escolhi ele para ser a nossa plataforma de trabalho desta aula. Lembrando que o nosso objetivo aqui deste material não é nos aprofundarmos em outras plataformas de desenvolvimento, como por exemplo servidores Linux ou até mesmo plataformas de programação online. E por este motivo, o Visual Studio Code ele vai atender perfeitamente às nossas necessidades. E bom, sem mais delongas, vamos começar. Eu estou aqui com o arquivo func.c aberto, mas se vocês repararem no canto esquerdo da tela de vocês, verão três arquivos principais, o fibonacci.c, o próprio func.c, que é o que nós estamos, e o game.c. Esses três arquivos serão os arquivos que nós vamos trabalhar nesta aula. Fora ele, também tem esse move.c e o move.h. Bom, esses dois arquivozinhos aqui fazem parte de uma biblioteca local que eu criei para servir de auxílio para este outro arquivo, este outro código aqui, que a gente vai ver já já. Para este momento, eu desejo relembrar alguns conceitos que a gente aprendeu nos outros momentos, que é sobre a declaração de funções e como manipulá-las, só que dessa vez sendo na prática. Então, para começar, vamos criar a estrutura padrão da linguagem C, que é a declaração das bibliotecas, seguida... Opa! Vamos lá, aqui, pronto. Seguido pela função principal, que é a função main do tipo inteiro. E percebam que esta função main aqui, em específico, ela não recebe nenhum tipo de dado. E como a gente viu, quando a função não recebe nenhum tipo de dado com argumento, ela tanto pode ficar desta forma, como também ela pode possuir a palavra reservada void. Isso indica que esta função ela não possui nenhum parâmetro. E bom, a princípio, vamos declarar uma variável genérica aqui e vamos brincar de criar algumas funções super simples só para ver mesmo o seu funcionamento na prática. Então, a primeira função que a gente poderia criar seria uma que retornasse o valor de algum número ao quadrado. Então, para isso, eu quero criar uma função que retorne um valor inteiro e ela vai se chamar sqr, ou squirt, que seria quadrado em inglês. E esta função ela vai possuir um argumento do tipo inteiro e esse argumento ele vai se chamar number. Ok. Agora eu vou abrir os blocos de código dessa função e vamos retornar alguma coisa, certo? Porque já que a função é do tipo inteiro, quer dizer que essa função ela precisa retornar um dado inteiro. Então, return number vezes number, certo?
a função ela vai receber algum valor do tipo inteiro e vai retornar esse mesmo valor, só que ao quadrado. Então, para testar se esta função está funcionando, primeiro a gente precisa declarar o protótipo desta função. Para isso, nós copiamos o cabeçalho da função e criamos o protótipo. Geralmente ele é criado entre a função principal da linguagem e as inclusões das bibliotecas, ou seja, esse espaçozinho aqui no meio. Deixa eu só aumentar ele para poder deixar mais organizado. E agora nós temos o protótipo desta função SQR. Para utilizá-la, vamos chamar esta função. Vamos atribuí-la à variável d, chamar SQR e passar para dentro dela algum argumento. Bom, como ela recebe um valor do tipo inteiro, eu vou passar um número 8. Desta forma, essa função ela vai receber esse número 8 e vai retornar para a variável d o resultado de 8 elevado ao quadrado. Para ver se isso está funcionando perfeitamente, printf %d para números inteiros e a variável d. Agora vamos compilar o código. Opa! Bom, vamos lá. gcc func.c -o func.x. Compilou tudo certinho. func.x. Como vocês podem ver, ele imprimiu aqui na tela o resultado 64, que é justamente o valor de 8 vezes 8. Bom, outra função que poderíamos criar seria uma função que realizasse alguma soma. Como a gente já trabalhou em outros momentos desta aula, a soma, no caso desta soma, ela vai ser de números de pontos flutuantes, ou seja, eu quero que essa função ela retorne um valor float e eu vou passar para ela dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser n1 e o segundo parâmetro vai ser n2. Opa! E ela vai retornar n1 mais n2. Bom, desta forma, ela vai receber dois valores do tipo float e vai retornar a soma deles, que também será um número do tipo ponto flutuante. Agora vamos declarar o protótipo desta função. Lá em cima, novamente. E vamos chamá-la aqui embaixo. Eu vou criar outra variável, agora sendo do tipo float, e vou chamar ela de ponto .f. Agora eu vou chamar o ponto .f e atribuir a ela a soma. E como argumento, eu vou passar 7.6. Lembrando sempre que quando a gente trabalha com números de ponto flutuante na linguagem C, nós nunca utilizamos vírgula para representá-los. A gente sempre utiliza o ponto pelo fato da vírgula possuir uma sintaxe de separação na linguagem C. Então, se nós fizéssemos 7,6, o que nós estaríamos fazendo aqui seria passar dois argumentos para a função soma. O primeiro sendo 7 e o segundo sendo 6. E não é isso que nós queremos. Então, 7.6, agora sim, vírgula, 8.9. Vamos colocar um ponto e vírgula no final, que ele faz parte da sintaxe da linguagem C. E agora, para ver se está tudo certinho, printf %f, porque nós estamos trabalhando com números de ponto flutuante, e vamos passar o ponto f.
Certo. Agora vamos compilar novamente e executar o código. Bom, agora nós temos o número 64, que foi a impressão do primeiro resultado. E aqui embaixo a gente tem 16.50000. Esse aqui é o resultado da soma de 7.6 com 8.9. Só que eu não quero que esse resultado ele possua tantos zeros assim. Então, para isso, eu poderia vir aqui e colocar um ponto 2, ponto 2f. Desta forma, eu vou limitar a quantidade de casas decimais para apenas 2. Vou dar um clear para poder limpar o nosso terminal. E outra função que a gente poderia criar também seria uma função do tipo void. Como a gente viu, ela é uma função que não retorna nenhum valor. Então, eu vou chamar ela de saudação. E também, do mesmo jeito que ela não vai retornar nenhum valor, ela também não vai receber nenhum parâmetro. E aqui dentro dela, eu vou escrever um printf. Printf. Hello World. Uma saudação. Reparem que como ela é do tipo void, essa função ela não vai possuir um return que nem as outras. Por exemplo, um return 0. Essa aqui possui um return n1 mais n2. Essa aqui um number vezes number. Como ela é do tipo void, ela não retorna nenhum valor, então ela não precisa dessa palavra reservada chamada return. Percebam que, primeiramente, vamos criar o protótipo dessa função. Saudação. Saudação. Certo. Vamos chamá-la aqui. Saudação. Percebam que, pelo fato dessa função ela ser do tipo void e eu ter colocado um return de propósito, quando eu for compilar o código, o compilador ele vai me mostrar, ele vai acusar que existe um problema nesse meu código. E é justamente isso aqui. Ele está acusando que a função que retorna o tipo void, ela possui a palavra reservada return, sendo que ela não precisa possuir essa palavra. Então, agora que eu tiro a palavra e compilo novamente, ela vai compilar 100% e sem nenhum problema. Então, agora eu vou executar e nós percebemos que ele imprimiu o resultado da função sqr, depois a soma e, por fim, a saudação. Outra função ainda que nós poderíamos fazer seria uma que retornasse um tipo de dado char, por exemplo, um caractere. Então, para isso, essa função ela ia retornar um char e ela ia se chamar letra, por exemplo. E do mesmo jeito que a função saudação, ela não vai possuir um argumento, ela não vai possuir um parâmetro, e por isso eu posso passar o void aqui. Então, essa função ela vai imprimir na tela um printf, digite um caractere. E agora um scanf. Scanf para poder ler o caractere que eu vou digitar. %C. E agora ele vai atribuir esse valor a uma determinada variável que eu ainda não criei. Vamos criar ela aqui então. Char L. Pronto. Agora nós temos uma variável L, que é a mesma que está aqui. E, por último, nós só precisamos fazer um return. L. Essa função, ela não vai receber nada. Ela mesma vai receber um dado da entrada padrão do usuário e vai retornar esse dado para a função main. Então, se eu vim aqui, embaixo de saudação,
e colocar, primeiro eu vou declarar uma outra variável aqui, char. Eu vou chamar ela de L maiúsculo, pode ser. Letra, primeiro de tudo, L igual a letra. E ponto e vírgula. Agora, aqui em cima, vamos escrever o protótipo da função. Char, letra, ela não recebe argumento, ponto e vírgula. Do mesmo jeito que está aqui. Ou melhor, se ela possui void, vamos colocar um void ali também. Void. Certo. Agora, o que falta é eu imprimir na tela o resultado de L. Então, %C para caractere L maiúsculo. Colocar uma vírgula, L maiúsculo. Vamos dar um clear para poder limpar a tela. Compilar o código novamente e executar. Ele está pedindo para imprimir, digitar um caractere. Ele acabou saindo junto da palavra anterior. Isso aí a gente pode digitar já já. E eu vou digitar a letra E. Eu digitei e ele imprimiu outra letra E, que foi exatamente o conteúdo da variável L, que recebeu o retorno da função letra. Para agitar aquele errozinho, a gente pode colocar um barra N aqui atrás. Desta forma, quando eu compilar e rodar novamente, agora ficou tudo certinho. Vou colocar um G e imprimir um G. Bom, até agora a gente viu como chamar uma função ou invocar uma função, tanto um nome como outro estão certos, e a gente viu como atribuir o valor do retorno de uma função a uma variável. Agora o que nós podemos fazer é manipular essas funções como se fossem as próprias variáveis, ou seja, fazer operações com o retorno das funções. Então, vou colocar um printf. Vou dizer que o resultado de soma e SQR é %d barra n. E agora eu vou passar aqui a variável soma. Só que percebam que a variável soma, a função soma, ela é do tipo float. E aqui a gente tem um especificador de formato do tipo inteiro, do tipo dígito. Então, para que isso aqui não ocorra um erro, a gente vai criar um casting. Um casting é uma conversão de formatos de tipos de dados. Se eu tenho um formato do tipo float e eu quero converter ele para um tipo inteiro, então eu utilizo um casting. Então agora o que é que eu vou passar? Eu vou passar para dentro de soma dois argumentos. Vou passar um 19.1, 12.9, certo? E agora eu vou somar com a SQR. E eu vou passar como argumento o valor 10. Ou seja, no final das contas, eu vou ter a soma de 19.1 mais 12.9 mais 10 elevado ao quadrado. E isso aqui tudinho vai ser impresso na minha tela. Vou compilar o código, vou executar, eu vou digitar uma letra e agora eu tenho o resultado 132, que é o resultado de todas as operações que foram feitas aqui. Então percebam que uma função ela pode ser passada como parâmetro para dentro de outra função e além disso a gente também pode fazer operações com elas, ou seja, eu fiz uma operação com a função soma e a função SQR. Só lembrando que, só tomando cuidado para caso a função que você esteja manipulando ela retorne um tipo de dado diferente do que você quer no final, é bom sempre realizar um casting nesta função, ok? E pronto. Nesta primeira parte,
ela foi isso. E a segunda parte agora, eu vou querer trabalhar com vocês um pouco sobre refatoramento de código. Bom, vocês lembram lá no começo da aula que André falou sobre o porquê de utilizar as funções, certo? A função ela serve tanto para prevenir a repetição de código, como também para fragmentar o próprio código em códigos menores. Isso serve tanto para deixar o código mais organizado, como aumentar a sua legibilidade. Então, para isso, eu tenho aqui, primeiro, esse código chamado Fibonacci, que ele consiste basicamente em um algoritmo que vai imprimir na tela os números da sequência de Fibonacci, certo? Só que esse algoritmo ele está dentro da própria função main. E existe uma boa prática que diz o seguinte: a função main ela é a função principal da linguagem C e ela sempre tem que tem que ficar organizada. Desta forma, não é bom deixar códigos assim avulsos dentro da função. Sempre deixar o necessário para que um programador possa olhar a função main e entender o que está acontecendo dentro dela. Para isso, a gente vai fragmentar esse código em um outro código menor para poder utilizar aqui dentro dessa função main. Bom, primeiramente, o que é que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função do tipo void, porque eu não quero que ela retorne nenhum valor, e eu vou chamar ela de Fibonacci. Fibonacci. E essa função ela vai receber um parâmetro. Esse parâmetro será do tipo inteiro, que ele vai ser exatamente a quantidade de números que eu quero que esse algoritmo imprima na tela. Bom, primeiramente, vamos mostrar como é que esse algoritmo funciona, certo? Então, eu tenho aqui, deixa eu só limpar a tela, eu tenho aqui um terminal e eu vou compilar este código. Então, gcc Fibonacci /Fibonacci. E aqui nós temos os primeiros 15 números da sequência de Fibonacci. Se vocês contarem aqui, tem certinho 15 números e eles são os primeiros da sequência. Esse algoritmo, ele imprimiu os 15 números devido a essa variável aqui chamada limite. É ela que está limitando a impressão na tela dos números que nós queremos. E por isso, eu estou criando essa função para que, além de ela fragmentar o código, a gente possa ter como manipular este limite dentro do nosso código. Então, eu vou escrever um parâmetro, o nome dele vai ser limite também, limite. Abrir aqui o nosso bloco de código e eu vou pegar todo esse algoritmo e vou jogar aqui dentro. Fora ele, eu também vou colocar todos esses parâmetros aqui. Desculpe, todas essas variáveis. Certo? Bom, essa aqui nós não precisamos mais, porque já existe um parâmetro chamado limite, que ele faz exatamente a função dela. Fora ela, já está tudo certo. E como essa função é do tipo void, nós não precisamos retornar nenhum tipo de dado. Então agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um protótipo dessa função. Void Fibonacci inteiro limite. E vamos chamar a função aqui. Fibonacci. E vamos passar para dentro dela uma variável do tipo x, certo? Essa variável ela vai ser declarada aqui em cima, int x. Vou inicializar ela como 0 e vou fazer um printf aqui na tela.
digite a quantidade de dígitos que você quer. Barra N no scanf. %D. Pronto. Vamos rodar agora o nosso código. Agora eu posso escolher a quantidade de dígitos da sequência que vai ser impresso na tela. Por exemplo, se eu quiser apenas 7, eu vou digitar o número 7 e ele vai imprimir os primeiros 7 dígitos. Se eu quiser uma quantidade maior, por exemplo, 20, ele vai imprimir os primeiros 20 dígitos, começando desse 0 e indo até o 4181, certo? Bom, este aqui foi um exemplo bem simples de como é que a gente pode fragmentar um código. Só que eu acho que esse exemplo ele não é o suficiente para que a gente possa entender perfeitamente como é que essa refatoração ela seria importante no dia a dia da gente, certo? E por isso eu criei um código chamado game.c. Esse código ele é baseado em um joguinho chamado Pac-Man, que é aquele joguinho onde nós temos o agente principal, um personagem, que ele vai ficar perambulando pelo mapa, pegando todas os pontos que ele precisa e fugindo dos fantasmas. Bom, este meu código aqui, ele não possui pontos e nem fantasmas, mas ele simula uma espécie de Pac-Man, onde se o personagem bater em qualquer obstáculo e em qualquer parede, ele morre e o jogo acaba. Então, para a gente ver o funcionamento desse jogo, vamos dar um game.c -o game.x. Ok. Opa, aconteceu um erro aqui porque eu não compilei junto com a nossa biblioteca local, essa move.h. Então, vamos de novo. Game.c, move.c e pronto. Agora sim. Vamos só rodar o jogo para ver como é que ele funciona. Bom, aqui nós temos o nosso personagem, representado pelo caractere arroba, e o objetivo dele é chegar nesse buraco aqui no final do mapa, sem encostar em nenhum desses obstáculos ou sem bater nas paredes. Para isso, a gente se movimenta através das teclas WASD e o personagem ele vai se movendo. Só para mostrar para vocês, se eu bater numa parede, apareceu aqui que eu perdi e o jogo simplesmente acabou. Então vamos rodar o jogo novamente. Eu vou descendo aqui com cuidado e aqui cheguei no final. Apareceu aqui que eu ganhei o jogo e o jogo também terminou. Só que percebam uma coisa. À primeira vista, quando você vai descendo o código desse jogo, você tem duas percepções iniciais. A primeira é que esse código ele é extenso e bastante corrido. Você não consegue entender com clareza o que cada etapa do código está fazendo. E a segunda coisa é que este código ele está muito desorganizado, certo? Todo o seu funcionamento está dentro da função principal main, a função main, e isso não é bom. É sempre bom que a gente realize refatorações do nosso código para que ele fique de fácil entendimento. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é procurar nesse código onde é que está a parte que imprime o jogo, certo? Imprime o mapa do jogo. Esse aqui é o nosso mapa do jogo. E a gente poderia começar essa refatoração criando uma função chamada imprime mapa. Ela vai ser do tipo void imprime
mapa. E ela também não vai possuir argumentos. Void. Ok. Agora vamos procurar aqui nesse código a estrutura de dados que realiza esta ação de imprimir o mapa do jogo. Bom, nós temos aqui, cadê? Ok, nós temos aqui este printf e ele está imprimindo as linhas de um vetor chamado mapa. Esse vetor, se vocês prestarem atenção, ele é do tipo SHA, quer dizer que ele armazena caracteres, e ele tem 12 linhas e 18 colunas. Se vocês prestarem atenção, este é o mesmo vetor que está aqui, e ele também está mostrando aqui que tem 12 linhas e 18 colunas. E se vocês perceberem, ele é exatamente o vetor que armazena o nosso mapa. Então, esta aqui é a estrutura que imprime o mapa na nossa tela. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recortar essa estrutura e vamos jogá-la dentro de uma função. Vamos isolar a estrutura aqui dentro. Só que ela utiliza uma variável, então a gente vai declarar essa variável aqui também. E pronto. Agora que a função já está perfeitamente criada, o próximo passo é declarar essa função. Quer dizer, declarar o protótipo dessa função. Então a gente vem aqui em cima, novamente, entre a inclusão de bibliotecas e a declaração da função principal. Percebam que aqui, além de declarar protótipo, a gente também declara variáveis globais, certo? Essas aqui são variáveis que estão acessíveis para qualquer escopo que exista dentro desse código. Isso porque o escopo global ele é como se possuísse uma chave aqui no começo e outra chave aqui no final. Ou seja, desta forma, todos os outros escopos são interior a este primeiro. E é por isso que qualquer variável definida em escopo global é uma variável que está acessível a qualquer escopo. Então vamos lá. Embaixo dessa variável global, a gente vai declarar o nosso protótipo. E agora no local onde tinha aquela estrutura que imprimiu o mapa, a gente vai simplesmente chamar a função imprime_mapa. Vamos passar aqui o argumento vazio e pronto. Agora só que a gente precisa procurar aqui nesse código se existe alguma outra estrutura igual a essa que estava aqui, que realiza exatamente a mesma ação. Então, se a gente vier procurando aqui, cadê? Vamos ver. Eu acredito que exista uma aqui. Pronto. Essa aqui é outra estrutura igual à primeira. E já que é um código repetido e a gente já criou essa mesma estrutura dentro dessa função, a gente só vai substituir ela pela função também. Só que tomando cuidado para chamar a função da maneira correta, certo? E pronto. Agora a gente já fez a substituição. A gente pode agora dar um clear e compilar o código novamente para ver se a alteração que a gente realizou aqui não acabou acidentalmente quebrando o código do jogo ou se a gente acabou cometendo algum erro. É sempre bom, gente, fazer essa checagem após qualquer alteração dessa de refatoração que a gente acabe fazendo no código, porque se a gente deixar para fazer essa checagem só no final, o que é que vai acontecer? Pode acontecer que exista algum erro que a gente acabou causando, mas a gente não vai saber qual é esse erro porque já houveram muitas outras alterações fora aquela. Então é sempre bom a gente testar uma por uma para sempre que houver um erro a gente já saber de onde é que ele foi originado. Então aqui, se vocês verem, o jogo está funcionando normalmente, o agente está caminhando pelo mapa corretamente. Se eu bater na parede, eu perco. E se eu ir até a última casa do mapa, eu ganho. Então, certo.
o jogo está funcionando corretamente. Espero que ele continue assim até o final. Bom, agora que a gente já realizou essa primeira refatoração, outra coisa que a gente também pode fazer é a respeito dessa estruturazinha aqui. Enquanto eu passeava pelo código procurando o segundo imprime mapa, eu percebi que ela se repete várias e várias vezes, certo? Aqui tem uma vez, aqui tem outra vez, aqui tem outra vez. E essa é uma estrutura bastante semelhante às outras. Então, vamos procurar saber o que é que ela faz dentro do nosso código. Bom, nós temos aqui a variável que armazena o nosso mapa. E a gente tem a posição Y e a posição X. Então, essa estrutura, aparentemente, ela vai pegar a posição atual do nosso agente e vai retirar ele do mapa. Ou seja, ela vai apagar a posição dele do mapa. Depois, ela vai pegar a posição, subtrair uma unidade e nesta nova posição, ela vai colocar o novo agente. Então, basicamente, o que ela está fazendo é atualizando o jogador dentro do mapa. Se eu estava aqui e eu apertei uma tecla para ir para frente, a partir de agora ele vai estar aqui e não na casa anterior. Então, esta estrutura ela faz exatamente isso. O que é que nós podemos fazer? Aqui embaixo, vamos criar uma outra variável tipo void. Opa! E vamos chamar ela de atualiza mapa, atualiza game. Às vezes o VS Code ele dá algumas sugestões, mas nem sempre as sugestões dele são boas. Só que agora, além do tipo de retorno da função void, eu quero que ela possua dois argumentos. Um vai ser o de tipo inteiro, e ele vai ser o px, ou seja, vai ser a posição x do boneco, do agente, e o segundo argumento, o segundo parâmetro dessa função, também vai ser do tipo inteiro. E ele vai representar a posição y desse boneco. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa estrutura de dado aqui, quer dizer, essa estrutura de código, e a gente vai extrair ela dele. Vamos dar um Ctrl C, vir aqui embaixo novamente e um Ctrl V. Só agitar, cuidar para a indentação ficar correta. E vamos fazer algumas modificações simples. Primeiro, a gente vai retirar esse decremento e vamos fazer uma própria atribuição, ou seja, posição x vai ser igual a px e posição y vai ser igual a py. Desta forma, independente de qual seja a posição que vai estar sendo alterada no mapa, a função ela sempre vai atender ao caso e ela sempre vai fazer a atualização da maneira correta. Então, agora, deixa eu ver, vamos ver se a função está correta. Ela vai apagar a antiga posição do jogador, depois ela vai atribuir e vai colocar para a nova função. Ok, está correto. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente agora vai criar o protótipo dessa função. Ela vai ser void, porque a declaração dela também é void. Opa, atualiza game. E ele vai possuir um px e um py. Pronto. Agora o que é que a gente pode fazer é substituir todos os locais onde tem essa estrutura pela função imprime mapa. Então vamos lá. Essa aqui ela pega a posição x e faz um decremento. Então imprime mapa não, desculpa gente, é atualiza mapa, atualiza game, melhor ainda. E int posição x, ela vai ser -1
e a posição y vai ser normal. Opa, esse int aqui ele não existe, tá, gente? Foi só erro de digitação, me confundi. Agora, o que é que eu vou fazer? Ele está dando um erro aqui, vamos ver qual é o erro que ele está dando. Ele está dizendo que muito poucos argumentos na chamada da função. O que é que pode estar acontecendo? A gente tem um índice px e um índice py. Aqui embaixo a gente tem um índice px e um índice py. Ok, pronto pessoal, problema resolvido. Não era nenhum problema no nosso código, nem de declaração e nem de passagem de argumentos. Foi só o meu computador mesmo que estava quente. Eu acho que ele travou o VS Code. Mas ok, voltando. Eu substituí aquela estrutura de dados pela função. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para todas as outras funções. Quer dizer, para todas as outras estruturas. Então, a gente vai pegar ela aqui e vai substituir aqui embaixo. Certinho. Posição x mais 1. Ok. Agora, aqui. Ctrl V. Posição y menos 1. Agora aqui. Posição y mais 1. Ok. E agora que a gente já fez essa alteração, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma compilada no nosso jogo e vai executar ele novamente. Só para ver se está funcionando perfeitamente. E como vocês podem ver, ele ainda continua funcionando, ainda bem. Se eu bater aqui na parede, eu morro. E se eu chegar até a última casa, eu ganho. Ok. Então, vamos lá. A gente já fez duas alterações no nosso código, já conseguiu isolar duas estruturas dele, mas ainda tem muita coisa aqui que a gente pode alterar nele. Vamos ver. Essa condição aqui, essa condição do if, ela está se repetindo várias vezes, certo? Aqui tem uma vez, aqui tem duas, aqui tem três e aqui tem quatro. Então, a gente pode pegar esse código repetido e resumir ele em uma função. Bom, basicamente o que esse código está fazendo é o seguinte, essa condição, ela está procurando nas coordenadas que foram passadas aqui, na coordenada no eixo y e no eixo x menos 1, quando eu aperto a tecla A, que a gente aqui está trabalhando com WASD. Então, a tecla A, ela representa o movimento para a esquerda desse personagem. Então, é por isso que o x está menos 1 aqui. Então, ele está vendo se o local onde essa coordenada está localizada, ele é diferente de um espaço vazio. Se ele for diferente de um espaço vazio, quer dizer que ele é parede ou ele é obstáculo. E se isso for afirmativo, o jogo ele automaticamente vai parar e vai imprimir na tela que eu perdi. Então, a gente pode pegar isso aqui e vamos criar uma função para fazer essa validação. Dessa vez eu quero que essa função ela seja do tipo inteiro, quer dizer que ela vai retornar um valor inteiro e ela vai se chamar isAll. Ok? Traduzindo para o português, seria parede, ou seja, essa função ela vai verificar se aquela coordenada que foi passada como argumento, ela vai corresponder a uma parede ou não. Essa função ela também vai receber como argumento algo bem parecido com a de cima, um int px, int py
Deixa eu só baixar aqui. Ok. E vamos colocar aqui dentro os argumentos. Ou seja, se... Calma lá. Ok. Se a posição x e a posição y, py e px, for uma parede, ele vai retornar 1, return 1. E se não for uma parede, ele vai retornar, calma, return 0. Ok? Então, a gente pode pegar essa função agora e substituir naquelas estruturas. Mas primeiro, a gente vai criar um protótipo dessa função. Então, aqui em cima, a gente vai escrever o protótipo dela. E agora, onde tem a condicional, a gente vai colocar a função. Opa. Se is all na posição y e posição x menos 1, ele vai verificar se essa condição for verdadeira, então quer dizer que eu perdi. Se não for, então eu ganhei. Ok, agora vamos substituir em todas as outras. Deixa eu só pegar ela aqui para facilitar. Outra vez. Mais. Aqui agora. Menos 1. E por último. Mais 1. Certo. Já substituí. Já fiz todas as substituições necessárias. Agora vamos compilar o nosso código novamente para ver se ele ainda está funcionando. Compilei. Rodei. Vocês veem que o código continua funcionando perfeitamente. Opa, está dizendo que eu perdi por algum motivo. Vamos ver o que aconteceu. GCC, calma. Ele está dizendo aqui que eu perdi quando eu passo por este local. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Eu tenho aqui o nosso código. Ele verifica se esta posição ela vai ser diferente de um espaço em branco. Se for, ele vai retornar verdadeiro. Bom, eu tenho essa outra função aqui, que ela vai fazer a atualização do jogo e... Certo, pessoal, eu achei o problema. O problema aqui foi o seguinte, eu inverti a ordem dos argumentos. Então, se eu invertir a ordem dos argumentos, em vez de eu alterar isso aqui tudinho, passar a posição x para o local do... a posição y para o local do x e o local do x para o y, eu posso simplesmente chegar aqui embaixo e alterar. Onde tem py, eu boto px. Onde tem px, eu boto py. Certo? Desta forma, quando eu compilo o jogo novamente, quando eu chegar naquele local, ele continua funcionando corretamente. Agora, se eu bater na parede, eu perco. Vou dar o jogo de novo, para ver se dessa vez eu ganho. Eu cheguei aqui no final, ganhei, certo?
foi apenas um erro de digitação aqui, né? De passagem de argumentos. E como eu falei no início, caso eu continuasse fazendo outras alterações aqui no código e eu não me certificasse de verificar se o jogo ainda continuar funcionando, eu provavelmente ia ter mais trabalho de perceber esse erro, de perceber onde eu tinha errado quando eu estivesse tentando corrigir. Então foi muito bom eu ter testado esse código a cada vez que eu fiz uma modificação. Bom, agora eu já modifiquei a condicional dessa função, a condição, e eu também modifiquei a estrutura que atualiza o jogo. Só que isso aqui não faz parte da refatoração em funções, mas é uma boa prática da linguagem C. Sempre que a gente tem uma estrutura condicional ou qualquer outra estrutura, pode ser até mesmo um laço, tanto do while como do for, se a instrução dentro desse bloco de código for apenas de uma linha, a gente não precisa utilizar as chaves, certo? A gente pode deixar sem as chaves. Desta forma, o código ele acaba ficando mais legível. Então a gente pode fazer isso em todos os locais onde a gente alterou a estrutura e resumiu para que ela ficasse em apenas uma função. Alterei aqui, já alterei aqui. Agora eu posso alterar aqui. E alterar aqui. Certo? Vamos verificar novamente se o código continua funcionando. É muito importante fazer essa verificação sempre. Como a gente viu no último caso. Morri. Agora eu ganhei. Certo? Ok. Tá tudo 100%. E o que mais a gente pode fazer aqui nesse nosso código? Bom, a gente tem essa função aqui que serve para limpar o mapa antigo do jogo. Essa função ela funciona em conjunto com a função de atualização de jogo, certo? Então eu poderia muito bem pegar ela e colocar dentro da outra função. E sim, pessoal, a gente pode chamar uma função dentro de outra função, certo? Desta forma, fica tudo resumido em um bloco só e este módulo de atualizar game, ele já faz várias funções ao mesmo tempo, certo? Ok. Agora, outra coisa que a gente pode fazer também é criar uma função específica para esta condição aqui. Caso o jogador ele esteja nestas coordenadas, que é exatamente a coordenada aqui do final do jogo, ele vai dizer que eu ganhei o jogo e vai parar o laço, ok? Então a gente pode criar uma função que faça exatamente isso. A gente vai colocar aqui embaixo uma função void. Ela vai se chamar ganhou e ela não vai receber parâmetro nenhum. Como eu já coloquei void aqui, dessa vez eu vou deixar vazio. E eu vou passar a estrutura para dentro dela. Como vocês podem ver, aqui está em vermelho porque essa palavra reservada break, ela só funciona quando a estrutura está dentro de um laço. Por isso, a gente não precisa dela aqui nessa função. E agora a gente vai simplesmente criar o protótipo para essa função. Aqui em cima, vamos botar o protótipo dela. Ela vai ser tipo void porque eu não quero que ela retorne nada. E ela também não precisa de um argumento, porque ela só vai fazer uma validação simples. Então aqui eu vou chamar a função ganhou. Só que, para agora eu conseguir parar o jogo, percebam que antes eu tinha um break, mas agora eu não tenho nada.
nenhum elemento de parada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, uma outra variável, chamada não parou. E ela vai receber o valor 1, certo? E eu vou colocar ela aqui dentro desse while. Ou seja, eu posso ler da seguinte forma: enquanto não parou, o jogo vai continuar. Deixa eu só agitar essa indentação aqui, que agora que eu percebi. E ok. Agora o que eu vou fazer? Dentro dessa função void que ganhou, caso eu tenha ganhado, eu vou pegar esse não parou. Era bom que ele fosse de escopo global, certo? Então, não parou, vai receber 0. E agora o que eu vou fazer? Como aquela função ela está fora do escopo e eu quero que ela manipule esta variável, eu vou pegar ela e declarar aqui fora. Agora eu tenho o não parou certinho. Para ver se essa função ela está funcionando, o identificador não está definido. Eu acho que ainda é o mesmo erro da vez passada. Meu computador está bem quente. Vamos ver se está tudo certinho. Não. Ele está dizendo aqui que a variável realmente ela não foi declarada. Mas isso aconteceu por quê? Porque eu coloquei não pro, certo? E era para ser não parou. Então vamos alterar aqui. Não parou. Ok. Não parou. Agora, clear. Funcionou certinho. CC game. Ok. Vamos ver se eu consigo ganhar. Ganhei. Então está funcionando perfeitamente. Pronto. Se vocês perceberem, agora o nosso código ele já está ficando cada vez mais simplificado. Só que ainda tem essa estrutura de dado aqui que está se repetindo várias vezes. Ele primeiro verifica se a letra digitada ela vale 97, depois se vale 100, depois 109 e 115. Bom, eu poderia pegar toda essa estrutura aqui e isolá-la dentro de uma função separada. Como ela é uma estrutura que faz ela cuida de todo o funcionamento do jogo, eu vou chamar ela de runGame. Ela também vai ser do tipo void runGame. E eu não vou passar nenhum argumento para dentro dela. Vou colar todo o nosso código aqui. Deixa eu só dar uma indentaçãozinha. Ok, certinho. E esse valor aqui, essa variável d, provavelmente ela também vai ficar global, mas por enquanto eu vou deixar ela aqui em escopo local. E agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou declarar o protótipo desta função, void, e eu vou colocar ela aqui dentro, runGame. Além de toda aquela estrutura, eu também poderia colocar isso aqui dentro da função runGame, certo? Até porque essas duas funções elas também fazem parte do funcionamento do jogo. Então, além delas, eu poderia colocar aqui também o imprimir mapa e o ganhou. Bom, vocês podem perceber que aqui está mostrando de novo que o break está errado,
justamente porque antes ele estava no contexto de laço e agora não está mais. Então, onde tem break, eu vou alterar para aquela função não, desculpe, aquela variável chamada não parou, que a gente acabou criando justamente para manipular o laço. Então, se eu perder, eu quero que essa variável não parou, ela receba o valor de 0. Então, aqui vai ser 0. Aqui também vai ser 0. Ctrl C. 0. Aqui vai ser 0. E aqui vai ser 0. Desta forma, eu vou conseguir fazer toda a manipulação da variável que cuida do funcionamento do laço while. E agora vamos ver se ainda está funcionando tudo certinho. GCC ponto barra para executar. Eu morro se encostar, morri. E se eu ganhar, ok, ganhei. Está funcionando tudo perfeitamente. Bom, pessoal, aqui no final de todo esse processo de refatoração, a gente chegou nesse resultado, onde todas essas variáveis aqui, elas se tornaram inúteis, certo? Porque a gente não precisa mais delas para fazer o funcionamento aqui da função principal main. E esse foi o resultado final. Nós temos uma função que imprime o mapa e um laço que roda a função principal, runGame. E, bom, este aqui foi uma das boas práticas de refatoramento de código, que é a eliminação de códigos repetidos para criação de funções. Desta forma, a gente pode chamar várias vezes, quantas vezes a gente quiser, sem precisar ficar escrevendo o mesmo código várias e várias vezes. Bom, pessoal, para esta aula, este foi todo o conteúdo. Vejo vocês nas próximas etapas do aprendizado sobre funções na linguagem C. E é isso aí.